Fala pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto serão 2 episódios, esse agora daqui 15 semanas mais um, sobre pastor auxiliar. Eu sou pastor auxiliar e agora o que eu faço? Essa pergunta veio de um dos que assiste aqui o canal junto com a gente, lá do Rio de Janeiro, faz conteúdo aí, pelo amor de Deus, sobre pastor auxiliar. Então nós vamos passar 2 semanas, 2 episódios falando sobre isso. Vamos estar conversando bastante, quero passar muito conceito para você, algumas recomendações de livros, de outros vídeos aqui do canal. Fica ligado, vamos para o episódio 1 sobre pastor auxiliar. E agora, o que eu faço? Como agir? Vamos lá. Seja bem-vindo, então, de volta ao nosso encontro quinzenal, aqui nesse canal de liderança pastoral, onde a gente traz conteúdos e promovemos discussões e aprendizado para ajudar você que é pastor, você que é pastora, você que é líder de ministério a melhorar ainda mais aquilo que você faz. Nós sabemos que liderança faz diferença. Nós sabemos que alguns princípios de liderança às vezes economizam muita dor de cabeça. E nós sabemos que o ministério bem-sucedido precisa de oração, precisa de busca de Deus, precisa de tudo isso, mas também precisa de líderes capacitados para fazerem aquilo que são chamados ou convidados a fazer. E exatamente sobre isso que nós vamos estar falando nos próximos 2 episódios. Alguém que assiste aqui o nosso canal, lá do Rio de Janeiro, mandou uma sugestão de conteúdos para mim, falando, fala sobre pastor auxiliar, eu sou pastor auxiliar, como que eu faço? Passa para mim alguns princípios, produz algumas coisas em cima disso. Então, conforme prometido, nossos 2 encontros no mês de abril vão ser sobre pastor auxiliar, pastora, líder auxiliar. Se você está nessa posição, é muito bom que você assista, que você anote. Se você é um pastor líder, é muito bom que você também saiba disso. Você tem pastores auxiliares, você saiba disso, participe dessa discussão com a gente. Eu creio que vai ser algo que vai trazer uma riqueza de conteúdo, algumas coisas para a gente pensar, para a gente remoer um pouquinho e quem sabe possa ajudar você que é pastor auxiliar, você que é pastora, você que é um líder de ministério, talvez não está na função de pastor auxiliar, mas é um líder de ministério, os princípios se aplicam a todos que estão debaixo de alguma liderança. Eu acho que todos nós estamos, não é? Eu sou pastor titular de uma igreja, mas eu estou debaixo de uma liderança também, de pessoas que têm autoridade sobre mim. Eu acho que todos nós podemos aprender com esses princípios que eu vou estar compartilhando. Por falar em princípios, gente, quando o assunto é pastor auxiliar, não tem como eu falar contigo sobre as funções específicas de um pastor auxiliar. Por exemplo, talvez na sua igreja o pastor auxiliar é quem abre e fecha a igreja, literalmente, com chaves. Talvez na sua igreja você tenha uma equipe de recepção que abre e fecha a igreja, o teu pastor auxiliar é o responsável pelo louvor. Na minha, o pastor auxiliar não é responsável pelo louvor, mas talvez na sua seja. Então não tem como eu falar sobre essas coisas específicas, porque cada pastor auxiliar tem funções diferentes e atribuições diferentes dentro de cada igreja, cada contexto e, provavelmente, até as atribuições que o pastor auxiliar tem hoje, talvez a partir do ano que vem ou logo mude de novo. Isso vai ser fluido, não vai ser uma coisa rígida. Então não tem como eu falar a respeito de atribuições de pastor auxiliar. Agora, o que eu posso falar e é o que eu vou trabalhar nesses próximos 2 episódios é sobre algumas atitudes e posturas de um pastor auxiliar que se aplicam a todos nós, inclusive você que é pastor sênior, você que é pastor líder, titular de uma igreja, porque você está debaixo de liderança também. O conteúdo que está aqui também se aplica a você, dentro da sua autoridade, das pessoas que têm autoridade sobre você, seja na denominação, seja estadual, seja regional, seja alguém que é um mentor na sua vida, esses princípios vão se aplicar a você. Então fica com a gente, tá? Que é para todo mundo aqui, líder de ministério também.
eu quero falar sobre alguns princípios e algumas atitudes, que aí, independente do seu papel, você é líder de louvor, você abre e fecha a igreja, você cuida de jovens, você, né, a tua função pode mudar, mas esses princípios são princípios universais que todos nós vamos poder aplicar a nossa função de pastor auxiliar. E você que é pastor sênior também pode dar uma olhadinha aí, né, e ver se isso foi passado para o seu pastor auxiliar, se isso talvez não é um dos motivos, talvez, de algum conflito, de alguma coisa, aí também é interessante você também saber disso. Gente, quero tratar 4 princípios e atitudes. Vamos falar sobre 2 nesse episódio e mais 2 no próximo episódio. E vou passar para vocês algumas recomendações também. Primeira coisa que eu quero tratar aqui, que é um assunto comprido e complexo e que tem muita gente por aí que trata desse assunto melhor do que eu trato. Por isso eu vou depois deixar uma recomendação de um livro para você. Mas primeira postura, a primeira atitude que todo pastor auxiliar, todo líder de ministério, todos que estão debaixo de autoridade devem demonstrar para com o seu pastor, para com o seu líder, é aquela atitude que nós chamamos de honra. Atitude de honra. Isso é muito, muito importante. A honra, ela é uma atitude de você demonstrar honra e apreço por uma pessoa. É uma atitude de você se colocar debaixo dessa pessoa, entendendo o seu lugar, qual é o seu lugar e qual não é o seu lugar. A atitude de honra é algo que abre portas tremendas na nossa vida. A atitude de honra é algo que traz confiança para o pastor sobre o qual nós estamos. A atitude de honra é algo muito, muito importante. Quero dar a você um exemplo de uma atitude de honra, porque às vezes numa história a gente descobre um pouquinho mais, do que é a atitude de honra. No livro de 2 Samuel, no capítulo 12, acontece algo muito interessante. No capítulo 11, capítulo que antecede, Davi tem o seu caso com a Batseba, manda uma carta para Joabe dizendo: bota Urias lá na frente da linha de batalha para que o cara morra. Então Joabe sabia, pelo menos se ele não sabia de tudo, ele sabia que Davi estava fazendo coisa errada. Davi estava mandando matar um dos seus homens, ok? No capítulo 12, Natan então confronta Davi, e Davi então se reconcilia. E no fim do capítulo 12, leia lá depois, no fim do capítulo 12, Joabe está atacando uma cidade. Lembra que Davi ficou em casa, lembra disso? Davi ficou em casa, ficou em Jerusalém, porque ele ficou em Jerusalém na época que os reis iam para a batalha, deveria ter ido para a batalha, mas não foi, ficou em Jerusalém, ficou passeando no topo do palácio, disse que antes de passear no topo do palácio ele estava dormindo à tarde. Então Davi estava, cara, de papo pro ar, pecou com Batseba. Joabe sabe que tem alguma coisa errada porque ele recebe a carta do rei. No fim do capítulo 12, Joabe está prestes a conquistar uma cidade que ele tinha sitiado. E ele manda uma carta para o rei Davi dizendo: Davi, convoca o exército e vem para cá. Vem para essa cidade rápido, mais rápido, porque eu estou para conquistar ela. E se você não vier aqui e liderar o exército para conquistar essa cidade, a fama de ter conquistado a cidade vai ficar para mim. Então vem logo, vem rápido. Cara, por que eu estou citando essa história? Que exemplo de Joabe de honra para a vida do seu superior. Joabe era o comandante do exército, mas ele estava debaixo da autoridade do rei Davi. E Joabe diz: cara, eu tô para conquistar a cidade. Davi nem foi para a batalha, ficou dormindo à tarde no palácio, e depois foi fazer besteira ainda no terraço do templo. Mas Joabe entende quem ele é, Joabe entende a sua posição, Joabe sabe ficar no lugar que Joabe foi dado. Ele é o comandante do exército. Quem merece a honraria de conquistar a cidade é o rei. Joabe vai, sitia a cidade, faz um monte de coisa, obedece Davi, sabe que tem coisa engraçada acontecendo com Davi e Urias, ele sabe que tem coisa errada ali, mas ele manda uma carta: venha rápido, 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 chama a equipe, cara, vem rápido, porque logo eu vou tomar a cidade, e se você não vier e tomar a cidade, eu vou acabar tomando a fama. O que Joabe mostra aqui para com Davi é um excelente exemplo de
honra, de honra. Joabe entende que ele fez muito do trabalho de sitiar a cidade. Joabe entende que Davi nem veio para a guerra. Joabe entende tudo isso, mas Joabe também entende que ele foi colocado debaixo de uma autoridade. E note que Joabe só tem a função que ele tem, a autoridade que ele tem como comandante do exército, porque essa função, essa autoridade foi dada a ele por Davi. Então ele honra essa pessoa que está acima dele, o rei Davi. Mesmo sabendo que o rei Davi não era perfeito. Mesmo sabendo que o rei Davi tinha pecados na vida dele, tinha problemas, estava dormindo, né, de tarde, sem ter ido para a guerra, tudo isso que a gente sabe dos podres de Davi, Joabe sabia também. Mas Joabe não se esquecia do seguinte: primeiro, que a função que ele tinha, que ele exercia, tinha sido dada por Davi, era um cargo da confiança de Davi, e que ele ia trabalhar debaixo de autoridade de Davi. Então ele chama Davi para que Davi pudesse ser honrado e Davi pudesse dizer: eu conquistei, voltasse como um rei vitorioso, mesmo que Joabe fez muito trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente é pastor auxiliar, muitas vezes é isso que acontece. Um bom pastor auxiliar, ele vai tratar o seu pastor titular, o seu líder sênior, ou um bom líder de ministério, vai tratar o seu pastor com honra. Sabendo que esse pastor tem suas falhas? Claro que tem. Quem é que não tem? Sabendo que esse pastor, às vezes, não se esforçou tanto para que aquilo acontecesse quanto o pastor auxiliar. No seu departamento, se você é um líder de louvor, talvez o seu pastor nem toque um instrumento, como eu não toco. Não toco um instrumento. Não sei o que é ensaiar uma banda porque eu não toco instrumento, não é minha área. Então, se você é pastor auxiliar na área de louvor, você vai dizer: cara, o meu pastor não sabe o que é ensaiar uma banda. Não sabe mesmo. Não sabe mesmo e não tem como saber. Mas ainda cabe a você honrar. Talvez você é um líder de jovens, você diz: cara, mas o meu pastor não sabe o que é liderar jovem. Não sabe mesmo, não sabe. Mas ainda é importante que você honre esse pastor. Por quê? Primeiro, porque a honra é um princípio do reino. A honra é um princípio do reino. Já não vamos falar sobre isso. Segundo, porque a posição que você foi dado por esse pastor. Ah, pastor André, mas se você soubesse dos erros do meu pastor aqui, dos defeitos dele. Ei, quer comparar com os defeitos de Davi e Batseba? Garanto para você que o pastor que você serve não é adúltero e homicida. Pelo menos eu espero que não, né? Se for, sai correndo, vaza, né? Mas garanto para você que ele não teve o mesmo tipo de erro que Davi teve. E ainda assim Joabe soube honrá-lo. O princípio da honra é uma coisa muito, muito importante. O princípio da honra, ele abre portas para você. O princípio da honra, ele traz para você que está servindo um pastor titular, ele traz cada vez mais a confiança, a confiança do seu pastor, porque o seu pastor sabe que você vai honrá-lo, você não vai desprezá-lo, você não vai falar mal dele. E, gente, isso acontece de forma pública, isso acontece principalmente no privado. Ok? Você precisa honrar o seu pastor de forma pública, mas você também precisa honrar o seu pastor no privado, nas conversas individuais. Eu não tenho como não citar um exemplo aqui. Toda a minha equipe aqui é um exemplo disso. Mas um exemplo que tem sido muito, muito real recentemente, até porque essa pessoa vivenciou isso da sua equipe também e passou isso para mim, e enfim, a gente cresceu juntos nessa questão de honra. Eu tenho um membro da minha equipe aqui que é o meu coordenador de ministérios, o Alê. E nós descobrimos a respeito desse princípio de honra, nós estudamos isso como igreja, trouxemos um curso para a minha igreja aqui sobre o princípio da honra. E um dos caras que, toda a minha equipe tem demonstrado isso, mas um dos caras que tem demonstrado isso de uma forma tremenda, impactante, ao longo dos anos, até porque talvez é o primeiro que eu contratei, né, o primeiro que serviu junto comigo, tem servido comigo há mais tempo do que os outros, é o Alê. O Alê é o meu líder de ministérios, também meu líder de jovens, ele tem demonstrado honra de uma forma extraordinária, tanto no público quanto no privado. E o que acontece comigo quando eu recebo honra do Alê? Eu confio mais e mais nele, porque eu sei que, cara, ele está comigo, eu sei que ele está encobrindo os meus defeitos, às vezes, não está mencionando coisas que ele poderia mencionar, né? Porque nenhum líder é perfeito, e com certeza eu tenho falhado com ele, mas ele tem demonstrado essa honra,
né, de forma pública. Isso tem ensinado a nossa igreja a honrar, tem sido algo maravilhoso. Então você que está debaixo de um líder, quando você honra, você também recebe uma recompensa por essa honra. Não que você vai fazer para ser recompensado, mas quando o líder sênior sabe, cara, esse cara está comigo, esse cara está me honrando, esse cara poderia ter falado mal de mim, mas não falou. Aliás, escolheu falar bem, escolheu achar coisas positivas a meu respeito. Isso abre portas. A honra é uma chave que abre portas na sua vida. E se você quer descobrir mais a respeito de honra, você quer explorar esse assunto, e é um assunto que vale a pena você explorar, eu quero recomendar para você um livro. Eu não tenho como entrar nos detalhes aqui de tudo que a gente ensina a respeito de honra. Nós temos um curso na minha igreja que a gente montou aqui, que a gente ensina, é um curso de 3 horas falando sobre honra, do ponto de vista bíblico e prático sobre honra. Eu não tenho como passar isso para vocês aqui no nosso canal de liderança, até porque não é um curso sobre honra, estamos falando aqui sobre liderança pastoral, mas eu quero sim passar para você uma recomendação de um livro. Tem muitos, esse para mim talvez seja o mais completo, mais prático que eu quero passar para você, vai aparecer aqui para você na tela. O livro se chama A Recompensa da Honra, do pastor John Bevere. Então, tá aqui a editora para você poder ver, é a Alain, tá? Esse ali em cima, como atrair o favor e a bênção de Deus, vai falar sobre o favor e a bênção que vem quando a gente vive num ambiente de honra, tá? Então, vale demais a pena você ter esse livro, você ler esse livro, isso vai ser uma bênção para você. O pastor John Bevere vai entrar em toda a base bíblica, vai contar várias histórias da sua vida. Eu conheço o pastor John Bevere e posso falar do ministério dele, dos princípios espirituais que ele traz. É bênção, bênção demais. Então, primeira atitude, primeira postura que um pastor auxiliar precisa ter: honra. Se você não sabe muito sobre honra, você diz, eu entendo mais ou menos, mas não entendo muito. Vai ler 2 Samuel 12, vai ver a honra que Joabe demonstrou para Davi, apesar de Davi ser quem ele é, e leia a recompensa da honra. Vai mudar a sua vida, e vai destravar muita coisa para você no campo espiritual e para você como pastor auxiliar. Então, primeira coisa é honra. Segunda atitude, segunda postura que você, pastor auxiliar, você líder de ministério, até pastor titular, que está debaixo de um líder denominacional ou de uma convenção ou de uma associação precisa ter. É você entender a importância do servir para ter influência. Servir para ter influência. Muita gente quer influência. Muitos pastores auxiliares querem influência com o seu pastor titular. Como que eu me aproximo? Quero me aproximar do chefão aí, quero estar próximo do chefão, quero ser o braço direito do chefão, né? Quero ter influência. Como que eu consigo influência? E aqui eu quero passar para você um princípio que nós já discutimos nesse canal. Que é o seguinte: a chave para a influência está em servir. Você quer ter influência com o seu pastor titular, você quer ter influência no seu departamento, você quer ter influência na sua denominação, cara, sirva. O caminho da influência é o serviço. Se você não viu esse conteúdo ainda, conteúdo sobre influência, como ganhar influência, eu vou colocar o card aqui em cima, acho que é aqui, ou é aqui, acho que é aqui, que vai aparecer para você. Aqui em cima, você clica aqui, ó, vai te levar para um outro conteúdo do nosso canal, onde eu falo mais extensivamente sobre servir como forma de ter influência. Então, clica aqui em cima e vai lá para você assistir. Não vou tomar todo o tempo aqui, porque eu vou acabar repetindo o que eu já falei no outro vídeo. Então, vai para outro vídeo e veja isso, ok? Mas é muito importante você entender que a gente ganha influência servindo as pessoas. Então procure servir o seu pastor. Honre o seu pastor e sirva o seu pastor. Descubra o que ele precisa. Sirva com o coração sincero. Sirva o seu pastor. E quanto mais você servir o seu pastor, mais influência você vai ter.
Tem muita gente que olha para a influência dos outros e fica com inveja. Ah, mas eu queria ter a influência que aquele cara tem, que aquela menina tem, que aquele pastor tem com o líder denominacional. Muito provavelmente, se o ambiente é saudável, aquela influência foi ganhada servindo. Muita gente quer ter influência, mas não quer saber de servir. Muita gente quer dar opinião, tem muito pastor auxiliar que quer dar opinião, quer mudar situações, quer brigar, quer que não seja dessa forma, não entende desse jeito, eu vejo de forma diferente, começa a brigar sem servir. Ei, posso te falar? Como um pastor que já foi pastor auxiliar e agora é pastor titular. Posso te falar? Pastor titular tem tanto problema para resolver, tanta coisa para administrar, ele não precisa de uma outra pessoa na equipe dele trazendo mais problemas. Ele precisa de pessoas na equipe dele que tragam soluções, que resolvam problemas, que sirva a ele e que alivie a sua carga. Então, em vez de você querer ser ouvido, querer ter influência, querer ter uma opinião que seja levada em consideração, sirva. E à medida que você serve, o serviço é outra chave que abre outra porta. A honra é uma chave que abre uma porta. Serviço é outra chave que abre outra porta. Você servindo, você vai começar a abrir algumas portas. Por quê? Porque o teu pastor sênior, o teu pastor titular, teu líder denominacional vai dizer, cara, nossa, o André chegou aqui, tirou um peso, tirou um fardo das minhas costas. Poxa, André, obrigado, cara. Você me ajudou demais. Glória a Deus pela tua vida. E esse alívio que você traz abre uma porta para você ter influência com esse líder. Então, sirva. Sirva com o coração puro. Sirva realmente buscando ser bênção na vida do seu líder denominacional, seu líder de igreja, seu líder ministerial, e você vai ver isso fazer a diferença. Então, 2 princípios: honra e serviço. Isso você aplica. Se você é líder de louvor, honre e sirva. Se você é líder de jovens, honre e sirva. Se você é o cara que abre e fecha a igreja, honre e sirva. Honre e sirva. Leia sobre isso. Leia sobre a recompensa da honra do pastor John Bevere. Leia, cara, estude, aprenda sobre isso. Vai buscar recursos como esse recurso que pode te abençoar. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, no seu serviço, a você como pastor auxiliar ou como pastor sênior ou como líder de ministério. Eu esqueci de falar isso no começo, mas é bom que você saiba disso. Eu comecei a minha jornada ministerial, meu primeiro pastorado foi como pastor auxiliar. Fui pastor auxiliar de numa igreja grande, éramos 9 ou 10 pastores auxiliares, e eu servi como pastor auxiliar durante 10 anos. Durante quase 10 anos. 7 anos como pastor e antes disso como estagiário. 7 anos como pastor. E eu aprendi muita coisa nesse tempo. Aprendi muita coisa através de muita coisa que eu fiz errado. Aprendi através de outras coisas que eu faço certo. Hoje sou pastor titular há 8 anos. E eu hoje tenho outra visão sobre o que é ser pastor titular. Eu posso te dizer aquilo que eu falei agora há pouco. Pastor titular tem tanta coisa para resolver, tanto problema comparado com o pastor auxiliar, que ele precisa mais que alguém alivie o fardo dele do que alguém traga mais problemas. Então traga soluções, sirva o seu pastor, honre o seu pastor. Isso vai fazer 2 coisas. Primeiro, vai abrir portas para você, portas de influência. A honra e o serviço abrem portas. Segunda coisa, vai ajustar o seu coração com relação ao teu relacionamento com o teu pastor titular. Sabe por quê? Não tem como honrar e como servir se o meu coração não estiver ligado, aberto e voltado para o meu pastor titular. Cara, se tem algum problema relacional entre nós, se tem alguma mágoa, algum rancor, alguma falta de perdão, alguma amargura, se tem alguma inveja em você, se tem algum orgulho em você, que você acha que você é melhor do que seu pastor titular, cara, você não vai conseguir honrar e você não vai conseguir servir. Então, esses 2 princípios de honra e serviço vão abrir portas para você, se você praticá-lo. E, ao mesmo tempo, vão peneirar as atitudes do seu coração. Vão lixar você, vão limar em você todo orgulho, toda autodependência, toda inveja, tudo isso vai ser limado em você de tal forma que você
também vai receber um trabalhar de Deus, sem dúvida nenhuma. Então, deixo para você aqui 2 recomendações. O livro, que eu já mencionei, e o card, né, que vou colocar aqui em cima de novo, ó, vai aparecer aqui para você ir lá e você ver o meu conteúdo sobre como você pode servir para ganhar influência. Pense sobre isso, anote isso, ore a respeito disso e daqui a 2 semanas nós vamos voltar com mais 2 princípios, mais 2 atitudes que você pode ter como pastor auxiliar. Esse mês de abril está dedicado a gente falar a respeito disso. Agora, deixa eu terminar com 2 perguntas para você que é pastor auxiliar. Quando foi a última vez que você honrou o seu líder publicamente e de forma privada? Quando foi a última vez que você honrou? Não estou falando de você, desculpe o perdão da palavra, mas é a forma que a gente fala. Não estou falando de você puxar o saco do seu líder. Porque você pode puxar o saco sem você honrar. Honra, se ela não for genuína, se ela não brotar do coração, ela vai parecer que você só está tentando ganhar alguns pontinhos com o seu líder. A honra ela tem que ser genuína, ela parte de um coração que está realmente voltado para o seu líder. Quando foi a última vez que você honrou? Outra dúvida, talvez essa pergunta é mais cruel. Quando foi a última vez que você desonrou? Quando foi a última vez que você desonrou? Por que eu estou perguntando quando foi a última vez que você desonrou? Porque se você está desonrando, você está minando o seu próprio campo. Você está destruindo sua própria influência. Terceira pergunta. Quando foi a última vez que você serviu o seu pastor titular? Quando foi a última vez que você tirou dos ombros dele algo que era dele, não era seu, não é uma coisa que ele deu para você fazer. Isso você está sendo comissionado para fazer. Mas algo que talvez era dele, era a responsabilidade dele, mas você tirou dos ombros dele, você matou no peito, você assumiu e você serviu ele. Essas atitudes, honra e serviço, vão criar em você não somente um pastor auxiliar bom, mas o tipo de pessoa que vai crescer na sua influência, no seu ministério. E lembre-se que para você um dia se tornar um pastor titular, para você um dia se tornar um líder, você primeiro precisa aprender a estar debaixo de autoridade, se um dia você quer se tornar autoridade. Então, mesmo que você diga, cara, eu não quero ser pastor auxiliar o resto da minha vida, ok, aprenda a estar debaixo de autoridade primeiro, muito antes de você ser confiado a alguma autoridade da parte de Deus. Então, guarde isso, pratique isso, pense sobre isso, ore e reflita a respeito disso. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. E na semana que vem nós vamos voltar para a gente falar mais a respeito de mais 2 princípios. Pastor, não desista, continue, reflita, deixa Deus falar ao teu coração a respeito disso. Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para melhorar. Comente, se você tem algum comentário, comenta. Se tem uma pergunta, pergunte. Eu respondo todos os comentários que aparecem aqui no chat. Comente, pergunte, converse comigo. Se você está assistindo isso e você acha que isso pode ser útil para alguém, cara, envia para alguém. Convida para participar com a gente, dê o seu like, tudo isso ajuda a gente a melhorar aquilo que a gente faz aqui e a nos tornarmos cada vez mais, mais bem ferramentados para te ajudar aí também, tá bom? Que Deus te abençoe, nos vemos daqui a 2 semanas para mais um episódio de O que fazer quando você é um pastor auxiliar. Deus te abençoe, até lá.